É isso aí, alô você que está em casa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor de Cleto, estou aqui para começar o nosso curso de discursivas para o concurso de São José do Rio Preto. Pois é, a Banca Fundação Carlos Chagas vai cobrar uma questão discursiva e eu estou aqui para desmistificar a questão discursiva para você. A questão discursiva, ela tem sido cobrada com mais frequência em provas da área fiscal. Foi cobrado na Cefaz da Bahia, pela FCC, foi cobrado no ISS de Manaus, também pela FCC, vai ser cobrada na Cefaz Alagoas, pela Banca CESP, e no concurso de São José do Rio Preto também vai ser cobrada, já vimos aqui que tem uma questão de até 30 linhas. E aí o que acontece? Na área fiscal, a grande maioria dos alunos estuda para marcar o X no lugar certo. E o estudo com exercícios, com questões objetivas, questões de múltipla escolha, é diferente do estudo para se resolver uma questão discursiva. Precisa fazer uma pequena adaptação e eu estou aqui para isso, para te ajudar nessa adaptação. Tá bom? Olha só como vai ser o nosso curso. Nesse primeiro encontro que nós estamos tendo aqui, a gente vai fazer um pequeno bate-papo, coisa rápida, tá? Para você entender como que será o nosso curso. Olha lá, o que nós temos? Curso de discursivas para ISS de São José do Rio Preto. Primeiramente, tem uma apresentação para você me conhecer. Caso você ainda não me conheça, vai me conhecer agora. Teremos uma introdução. Vou explicar para vocês que este curso ele tem uma quantidade limitada de alunos. Por quê? Porque nós vamos ter questões discursivas corrigidas de forma individual. Então, para isso, eu tenho uma equipe de correção e essa equipe ela é limitada. Ela não consegue, por exemplo, corrigir 500, né? 500 discursivas. Não dá. Então, a gente vai ter uma quantidade limitada de alunos. No item 4, eu vou falar das espécies de questões cobradas em provas discursivas da área fiscal e da área de controle também, que são áreas correlatas. E dentre essas espécies de questões, eu vou enquadrar qual é a questão que será cobrada no ISS de São José do Rio Preto. Qual é o tipo de questão, tá bom? Vamos, no item 5, abordar como vai ser a estrutura do curso. E, no item 6, vamos esclarecer algumas dúvidas que os alunos costumam ter a respeito de provas discursivas. Então, a nossa aula de hoje é somente isso, é um bate-papo para a gente desenvolver essa ideia a respeito da prova discursiva. Tá bom? Sobre a estrutura do curso, que está aqui no item 5, ó, eu já vou te adiantar. Nós vamos ter, além dessa aula, mais 3. Uma, né, a segunda aula vai ter uma proposta para você treinar, mas não vai ter correção individual. Nas aulas 3 e 4, aí sim, teremos uma proposta para você resolver e em cada uma dessas aulas haverá uma correção individual e a operacionalização dessa correção vai ser explicada na respectiva aula. Tá ok? Tranquilidade, gente? Então vamos lá. Vamos brincar aqui. Vamos fazer um bate-papo para você poder me conhecer. Conhecer um pouco da minha experiência com prova discursiva. É possível que você me conheça. Pô, Dicléo, já sei que você dá aula de Direito Civil. Já estudei Direito Civil com você. Sei que você dá aula de Direito Penal. Estudei Direito Penal com você. Legislação Tributária Municipal também. Desculpa que eu estou aqui tomando aguinha na garrafa. Fez um barulhinho. E não sabia que você estava dando aula de discursiva. Como que é esse seu curso de discursiva? Então vamos lá, porque eu estou aqui para te explicar exatamente isso e a razão de eu estar aqui me propondo a ministrar esse curso de questão discursiva. Beleza? Então olha só, gente.
Se você não me conhece, a minha apresentação é essa. Eu ocupei por mais de 9 anos o cargo de auditor fiscal tributário do município de São Paulo, o nosso famoso ISS São Paulo. Ao final de 2016, eu fui para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro ocupar o cargo de conselheiro substituto, tá? E aí, no início da minha jornada para concursos, lá em 2005, 2006, eu também fui aprovado no concurso para o ICMS da Paraíba e no concurso para o ICMS do Rio Grande do Sul. Na minha segunda jornada, além do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, eu também apareci na lista de aprovados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Então, esses foram os 5 concursos que eu fui aprovado. Tem vários outros que eu não fui aprovado, tá? Isso eu gosto de salientar, porque muita gente acha, o Dicler é conselheiro substituto, era também fiscal, passou em vários concursos. Sim, mas não passei em muitos outros. Ou seja, a jornada de concursos é uma jornada longa. É uma jornada que você tem que ter insistência, persistência, não pode desistir. Você precisa passar só em um. Você pode ficar reprovado em 10. Se você passar em um, tá bom. Você conseguiu o seu objetivo. Ou seja, você só precisa de uma vitória. Não importa a quantidade de derrotas que você tem. Tá? Dando sequência aqui, o que mais que eu tenho para falar para você? Já escrevi alguns livrinhos, ó. Isso na época ali, 2009, 2010, 2011, escrevi alguns livros de questões. Esses livros, após, né, surgirem aí os sites de questões, caíram em desuso e aí eu optei por não, não atualizá-los, tá? Mas sobre a aprovação, eu tenho aqui, ó, uma imagem muito interessante. Eu gosto sempre de mostrar essa imagem para os meus alunos. Muita gente acha, meu Deus, é impossível passar no concurso. Não, não é impossível passar no concurso, tá? Eu nunca fui o primeiro aluno da classe, nunca. Eu era ali aquele aluno mediano que tirava 7,5, 8. Sempre fui esse aluno, nunca fui o aluno de só tirar 10, nunca. E consegui ser aprovado para conselheiro substituto, um cargo aí equiparado à magistratura, em segundo lugar. Um concurso que tinham 3 vagas, sendo que uma era para negros e índios e 2 na ampla concorrência. Então, eu consegui a segunda vaga na ampla concorrência. Ou seja, gente, eu, que era um aluno mediano, consegui ser aprovado em um concurso de alto nível em segundo lugar. Também fui aprovado no ICMS do Rio Grande do Sul em sexto lugar. E outras aprovações que eu tive em colocações não tão boas, mas foram aprovações. Você só precisa estar na lista dos aprovados e é possível, acredite, é possível, dá para chegar. Eu cheguei e tenho certeza que você também consegue chegar. Eu não sou melhor que você, eu sou esforçado. Então seja também esforçado e persistente, que com certeza você vai atingir o seu objetivo. Tá bom? Dicler, entendi, já conheci um pouquinho da sua história, eu estou conhecendo agora, mas como que começou essa sua relação com as provas discursivas? Quando você fez prova para o ISS São Paulo, você teve prova discursiva? Não, não tive. Tá? Na minha primeira jornada para concursos, 2005, 2006, basicamente, os concursos que eu fiz para a área fiscal não tinham prova discursiva. Então eu não fiz prova discursiva em 2005, 2006. Mas, na minha segunda jornada para concursos, em 2015, 2016, onde eu fiz prova para diversos tribunais de contas, TCM Rio, TCE Rio, TCE Paraná e TCE Amazonas, em todos eles eu tive que enfrentar provas discursivas. E aí, vamos acompanhar junto aqui a sequência da história que você vai entender
o porquê eu sei o que você está sentindo agora, tendo que prestar um concurso com prova discursiva se você nunca prestou, ou se prestou uma ou duas vezes, não tem experiência nisso. Olha só, a minha relação com prova discursiva começou em 2015, quando, após ter sido aprovado na primeira fase dos concursos para conselheiro substituto do TCE do Rio e para o TCM do Rio, eu percebi que nunca havia feito uma prova discursiva cujo conteúdo fosse um parecer, uma decisão ou estudos de caso. Gente, eu estava lá no ISS de São Paulo e resolvi que eu queria voltar para o Rio de Janeiro. Tá? Diante disso, os dois concursos que surgiram naquele ano de 2015 foram o TCE do Rio e o TCM do Rio. Cada concurso tinha 3 vagas, sendo que no TCM uma ainda era para negros e índios. Então, na verdade, tinha 3 no TCE e 2 no TCM. Eu tinha 5 vagas para concorrer. Era um concurso com 4 fases. Tinha prova objetiva, prova discursiva, prova oral e prova de título. E aí eu fui fazer a prova objetiva dos 2 concursos. Foram 2 domingos seguidos. O primeiro domingo foi do TCE e no segundo domingo foi do TCM. Quando eu saí das provas objetivas, que eu conferi o meu gabarito, eu vi que eu tinha ido bem e que provavelmente eu estaria na segunda fase dos 2 concursos. E aí eu pensei, caramba, agora eu tenho que, entre aspas, aprender a fazer uma prova discursiva. Eu já tinha feito prova de redação, vestibular, colégio naval, né, na faculdade, lá na escola naval, várias provas discursivas, normal. Mas para concurso, em se tratando aqui de um estudo de caso, eu nunca tinha feito. E aí, eu comecei a olhar algumas questões de provas anteriores e percebi que elas são bem mais complexas do que eu imaginava num primeiro momento. Depois eu vi que não era tão complexa assim, mas a primeira impressão que dá é que, caramba, são questões difíceis. Pois é, mas não são tão difíceis assim. Existem técnicas, existem metodologias que nós temos que abordar, temos que utilizar para poder ter uma boa nota numa questão discursiva de estudo de caso. Então, olha só, gente. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Dando sequência, deixa eu só dar uma ajeitada aqui na minha mesa digitalizadora, dar uma puxadinha para ficar mais perto de mim. Pronto. Aqui está. Já dei a ajeitadinha. E aí, ó, foi a partir daí, desse momento, que eu me deparei com a necessidade de ter que fazer uma prova discursiva, que eu pesquisei bastante sobre métodos utilizados em provas discursivas da área fiscal e de controle e gestão, e acho, né, que essa pesquisa deu certo, porque eu fui o segundo colocado no concurso para o TCM do Rio. A nota da prova discursiva que eu tive no concurso para o TCM do Rio foi a terceira maior nota, e estou muito feliz, me sinto aí honrado em ocupar esse cargo. Mas olha só, Diclan, então é tranquilinho, eu vou resolver aqui 3, 4 questões e vou aprender? Não, não é assim, tá? Antes de começarmos, eu sou obrigado a te dizer que não foi fácil. Foram muitas horas de estudo sobre métodos utilizados e principalmente muita prática. Isso aqui é importante, ó. Principalmente muita prática. Tem que praticar, tá? Tem que praticar. Em um prazo aí de 3 meses, eu treinei resolvendo mais de 100 questões de provas discursivas aplicadas em provas anteriores. Então, todo dia eram 2, 3 questões que eu treinava todo dia, até que você fica mais ou menos mecanizado, automatizado a resolver questão discursiva. Mas isso você só consegue com a prática, tá bom? Além do TCE do Rio e do TCM do Rio, eu realizei mais
outros 2 concursos nessa minha segunda jornada, totalizando aí 4 concursos. O TCE do Rio e o TCM você já sabe. A banca do TCE foi a FGV e do TCM foi a FCC, que é a banca do concurso de São José do Rio Preto. O TCE do Amazonas, a banca também foi a FCC. E o TCE do Paraná, que foi no início de 2016, a banca foi o SESP. Gente, em todos esses 4 concursos eu fui classificado para a segunda fase e em 3 deles eu consegui aumentar a nota da minha prova discursiva por meio de recurso. E aqui fica uma dica. É importante você fazer recurso. Recurso, em muitas situações, ele aumenta a nota. Eu consegui aumentar a minha nota no TCE Rio, no TCE Amazonas e no TCE Paraná. Eu só não consegui aumentar minha nota com recurso no TCM do Rio, porque minha nota já estava muito alta. E aí, quanto maior a nota, mais difícil, né, a possibilidade de conseguir um recurso aceito. Então, ó, bizu para você, hein? O recurso é como se fosse uma fase do concurso. Pensa que o recurso é a última fase, é a última coisa ali que você pode fazer, tá? E aí depois que eu assumi como conselheiro substituto, eu me dediquei a elaborar recursos para alunos. E foi elaborando recursos para alunos que eu consegui aprimorar e entender ainda mais o que a banca gosta, o que a banca deseja. Gente, olha só. Imagina que você analise 20 questões de 20 alunos diferentes, mas é a mesma questão. Então, você analisa 20 respostas de 20 alunos diferentes sobre a mesma questão. Você vê o que a banca deu de ponto, o que a banca tirou de ponto e começa a ver, começa a perceber, né, qual é o assunto, o item, o tópico, a abordagem que a banca gosta e que a banca não gosta. Então foi por meio da elaboração de recursos que eu consegui me aprimorar ainda mais. E comecei a perceber o jeitinho da banca, tanto a FCC quanto o SESP. E aí, elaborando esses recursos, eu consegui êxito em alguns recursos na prova do ISS de Teresina, no TCE da Paraíba em 2017. Aqui, inclusive, no TCE da Paraíba, se eu não me engano, a aluna que eu fiz o recurso saiu de 11º lugar para 2º lugar. Tá? No TCM da Bahia, na Controladoria Geral do Município de Niterói e no TCE de Minas em 2018. Em 2019 eu ainda não fiz nenhum recurso, então não tenho nada para dizer. Está chegando aí o ISS de Manaus, está chegando aí a época de recurso da Cefaz da Bahia. Vamos ver se eu vou conseguir alguma coisa. Acredito que sim, tá? Mas qual é o ensinamento que tem que ficar para você aqui? Recurso é como se fosse uma fase do concurso. Lembre-se disso. Tá bom? Tranquilo? Gente, é justamente essa historinha aí que eu contei aqui, ó, na sequência, tá? E é por isso que eu me sinto apto a ministrar esse curso de provas de questões discursivas para você. No que tange especialmente ao edital de São José do Rio Preto, o que aconteceu? Nós temos aqui, ó, o seguinte. O item 8.3 do edital fala que a nota da prova objetiva para auditor fiscal tributário municipal, ela corresponderá à média aritmética ponderada das notas obtidas em cada prova, na escala de 0 a 10. Então, a nota da prova objetiva, no meu entendimento, vai variar de 0 a 10. E vai ser uma média ponderada porque
a prova objetiva de conhecimentos gerais terá peso 1 e de conhecimentos específicos terá peso 3. De modo que isso na prova objetiva, né? Na prova discursiva, ou melhor, na questão discursiva, o que nós temos? Uma questão, estudo de caso, também avaliado na escala de 0 a 10, considerando habilitado o candidato que tiver obtido nota igual ou superior a 5. Ou seja, gente, se a pontuação máxima da prova objetiva é 10 e da prova discursiva também é 10, eu vou ter aí uma pontuação máxima não de 200, desculpa, ficou digitado um 0 a mais aqui, e sim uma pontuação máxima de 20. Sendo que, no meu entendimento, caso você tenha um entendimento diferente, me avise, mas no meu entendimento, a prova discursiva vai valer metade do concurso. Ou seja, tem que ter atenção com a prova discursiva, tem que se dedicar. Não dá para pensar, eu sempre fui bom em redação, vou chegar lá e vou bem na questão discursiva. Não, ela vale metade do concurso. Então, vamos ter atenção a isso. Na sequência, o que eu separei aqui para nós? Outro ponto interessante. Percebe-se que a prova discursiva, além de ser eliminatória, o candidato deve ter nota mínima de 50, pode colocar dentro ou fora da quantidade de vagas, pois ela representa metade, como eu falei, da pontuação. O que nós vamos ter na nossa prova? 30 questões de conhecimentos gerais, com peso 1, 40 questões de conhecimentos específicos, com peso 3, né? E prova discursiva, estudo de caso, uma questão. Para tudo isso, gente, um período de 5 horas. Para tudo isso, num período de 5 horas. Gente, eu vou te falar uma coisa. O tempo está apertado. Tá? O tempo está apertado. E aí, você pode pensar o seguinte. Você pode ter as seguintes indagações. Se você tem 5 horas para resolver 70 questões e um estudo de caso, o tempo é suficiente? Acho que sim, mas não está sobrando. Devo fazer rascunho? Acredito eu que não, mas a gente vai comentar mais sobre isso durante o nosso curso. Devo começar pelas questões objetivas ou pelo estudo de caso? Também vamos conversar sobre isso ao longo do nosso curso. O importante é manter a calma, tá? Mantendo a calma, você vai conseguir perceber o que a banca quer de você. E, obviamente, também estudar, se preparar para ter condições de perceber o que a banca quer. Dando sequência aqui no nosso bate-papo, pessoal. O item 9, ele menciona que a prova discursiva terá um estudo de caso. Por que eu estou repetindo aqui o item 9? Porque o item 9, todos os subitens do item 9 tratam da prova discursiva. E é importante nós analisarmos juntos todos esses subitens. Olha lá. A prova discursiva estudo de caso para os cargos de agente fiscal de posturas e auditor fiscal tributário municipal será aplicado no mesmo dia e horário, já vimos isso. Naquele período ali de 5 horas, você vai ter que fazer as 70 questões e a prova discursiva. Vai ser um estudo de caso, né? Na forma do capítulo 8 desse edital para os candidatos mais bem classificados. Então, vai ter a correção no cargo de auditor fiscal tributário municipal de 200 pessoas. Os 200 melhores habilitados terão a prova discursiva corrigida. O item 9.3 nós já vimos, ela vai ser avaliada numa escala de 0 a 10
e tem que tirar 5 para não ficar eliminado. O item 9.4 diz que, na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação de desempenho da prova discursiva, estudo de caso a que se refere este capítulo, deverão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor. E uma novidade para a gente, né? Vai ter que se valer aí das normas ortográficas após a reforma ortográfica que aconteceu aí em 2008 e foi alterada em 2012. Então tem que utilizar as normas novas, as normas atualizadas. O item 9.5 é importantíssimo, pessoal. Isso aqui é importantíssimo. Quais são as situações que o candidato recebe nota 0? Olha só. Será atribuída nota 0 à prova discursiva nos seguintes casos. Primeiro, fugir ao tema proposto. Imagina que a questão de estudo de caso fale sobre incidência de ISS e você venha falar de ITBI. Você está fugindo ao tema proposto. Não pode. 9.5.2. Apresentar textos sob a forma não articulada verbalmente. Apenas com desenhos, números e palavras soltas ou inversos, ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Gente, muitas vezes o estudo de caso ele envolve contas. Tá? Nós vamos ter questões nesse perfil ao longo do nosso curso. Muitas vezes envolve conta. Pode ter, por exemplo, uma questão dizendo um caso, pedindo para que você calcule qual é o ISS incidente naquela situação, naquela operação. Ou uma questão pedindo para você calcular o ITBI também. Pode acontecer. O que é importante você saber? Não basta você colocar os números, você tem que explicar. Obviamente que você não vai precisar escrever todos os números por extenso. Não vai. Mas você vai ter que dizer qual é a metodologia que você está utilizando. Por exemplo, se você tiver que calcular o ISS, você vai ter que dizer que o ISS é um imposto ad valorem, calculado por meio da aplicação da alíquota em cima de uma base de cálculo. Base de cálculo essa que é o preço do serviço prestado. Dependendo do serviço, são possíveis algumas deduções. Se tiver alguma dedução na situação, você vai ter que explicar. E aí, depois que você explicar a metodologia, aí sim você coloca a conta. Tá? Agora, veja que aqui no item 9.5.2, o que vai receber nota 0 são textos apenas com desenhos, números e palavras soltas ou inversos. Apenas. Então, eu posso usar números para demonstrar a conta que eu fiz? Posso. Mas eu tenho que explicar a metodologia daquela conta. Eu não posso apenas colocar os números e querer que o examinador entenda o que eu estou fazendo. Tá? Se eu apenas colocar números, eu posso receber uma nota 0. E aí, depois de estudar pra caramba, receber uma nota 0 é algo que não é legal, né, gente? Tá bom? 9.5.3. Vai ter um quadradinho lá para você assinar a sua prova, para depois poder ser feito um exame grafotécnico de que aquela assinatura realmente é sua. Se você assinar fora do local apropriado, nota 0. Tá? Apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato. Gente, se tiver, por exemplo, uma estrelinha na linha 5, obviamente que isso é um sinal
que possibilita a identificação do candidato e a banca pode interpretar isso e atribuir nota 0 para você. Então, cuidado. Cuidado até mesmo com rasuras. Nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso curso. Tá? Obviamente que se o lugar da resposta estiver em branco, você também vai receber nota 0. A letra, vamos falar sobre letra cursiva, letra de forma, mas independentemente de qual seja a letra que você use, ela tem que ser legível, ela tem que ser compreensível. Você pode receber nota 0 se a sua letra não estiver legível. Ah, Diclã, mas a minha letra é muito ruim. O que eu faço? Pratique. Hoje, pega uma caligrafia, pratica. Porque você vai ter que escrever até 30 linhas de forma legível. Tá? Ah, mas aí eu começo a escrever muito rápido, a caligrafia fica ruim. Então, escreva mais devagar para a caligrafia ficar melhor e o que você escrever ficar legível. Tranquilo, gente? Item 9.6. Ou seja, todos os subitens do 9.5 tratam de situações em que a banca poderá atribuir nota 0. Inclusive o 9.5.7 que diz, não atender aos requisitos definidos na grade de correção, máscara de critérios definidos pela banca examinadora. O famoso espelho da banca, né? Então, se não atender a nenhum dos requisitos definidos no espelho, também vai receber nota 0. 9.6. Não será permitida nenhuma espécie de consulta. Ah, Diclé, poxa, não pode consultar nada, nem um códigozinho? Não, nesse concurso não pode. É ruim? É, para você e para todo mundo. Então, vamos treinar questões discursivas sem consultar. É importante que quando você esteja treinando aí na sua casa, você não consulte. Vamos treinar simulando as condições que nós teremos no dia da prova, tá? Não consulte em casa quando você estiver treinando com as questões aqui do nosso curso. Seguindo, 9.7. Você vai ter aí o máximo de 30 linhas para responder a sua questão. Ah, Diclé, eu posso usar 15, 18? Olha, se a banca está disponibilizando 30 linhas para você, possivelmente ela vai criar um estudo de caso de modo que você utilize uma quantidade de linhas para responder de forma satisfatória próxima das 30 linhas. Então, você pode usar 15, 18, vai perder ponto por causa disso? Pela quantidade de linhas, não. Mas, possivelmente, se você responder com 15, você não vai estar abordando todos os itens que o espelho da banca vai estar pedindo. Tá? Então, o que acontece? Quando você faz um rascunho e passa limpo, normalmente a quantidade de linhas diminui. Tá? Então, faça ali o seu rascunho com cerca de 30 linhas. Porque quando você passar a limpo, se for o caso de não fazer direto, você vai acabar usando 27, 28 linhas. Vai dar uma reduzidinha. Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo do nosso curso. 9.8. A folha para rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo. Então, no dia da prova, você vai ter duas folhas. Uma folha de rascunho e uma folha de resposta definitiva. Tá? Na folha de rascunho, você pode escrever o que você quiser. Na folha de rascunho, você pode escrever que você gosta do Flamengo, que você gosta do Corinthians, que você gosta do São Paulo. Na folha de rascunho, você pode escrever que você gosta de filme de comédia. Nada disso será levado em consideração na correção da prova discursiva.
Inclusive, ó, ela é de preenchimento facultativo. A banca só vai levar em consideração o que tiver na folha de respostas definitiva, tá? Ah, mas eu coloquei o ponto tal, estava na minha folha de rascunhos. A banca não pode considerar? Não. A banca não vai considerar nada que esteja na sua folha de rascunho. 9.9. A grade de correção barra máscara de critérios contendo abordagem e requisitos de resposta definida pela banca examinadora, as respostas apresentadas pelo candidato e a pontuação obtida pelo candidato serão divulgados por ocasião da vista da prova discursiva. Então, nesse período aqui de vista, é que você poderá interpor recurso, tá? O candidato não habilitado, ou seja, ficou com menos de 5 na prova discursiva, ou então que ficou fora da classificação dos 200 primeiros, ele vai ser excluído do concurso. E aí, na publicação do resultado, vai ter apenas os candidatos habilitados. Tá? Os candidatos habilitados. O que vai acontecer? A banca vai pegar os 200 primeiros, vai corrigir a discursiva desses 200 primeiros. Alguns vão estar eliminados. Suponha que 80 tenham sido eliminados. Então vai divulgar a lista definitiva com 120 pessoas. É isso que a banca vai fazer. E aí entra um ponto interessante, pessoal. Olha só. A banca, ela não disse no edital quais são as disciplinas que podem ser cobradas no estudo de caso. Não disse. Mas nós temos que balizar o nosso estudo, nós temos que delimitar o nosso estudo. De modo que, no nosso curso, nós não teremos estudo de caso de direito civil. Apesar de cair no concurso, nós não teremos direito civil. Por quê? Porque a probabilidade de, em um concurso de auditor fiscal, a banca exigir um estudo de caso em direito civil, sendo que ela tem apenas um estudo de caso para propor, é mínimo. Onde que vai girar o nosso estudo de caso? O foco principal: direito tributário e legislação tributária municipal. É isso. Tá? Direito tributário e legislação tributária municipal. Só que, com base na experiência que eu tive pelos últimos concursos realizados para a área fiscal, em especial fiscos municipais, ISS Teresina, São Luís e Manaus, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de agosto de manhã cedo, antes de ir para o trabalho. E aí, ontem, no dia 4, acabou de acontecer a prova discursiva do ISS de Manaus. Nem foi divulgada essa prova ainda, mas eu conversei com 2 alunos que fizeram essa prova e já sei que no ISS de Manaus cobraram um estudo de caso bem amplo, teve questão de legislação tributária, de TBI, e teve uma questão que misturou AFO com direito administrativo. Pois é, no concurso da área fiscal, a banca cobrou uma questão de AFO com direito administrativo. Uma questão, porque nesse concurso nós tínhamos um estudo de caso, que foi uma consulta interessante, e 2 questões. A partir do momento que no concurso de São José do Rio Preto nós temos apenas uma questão, o exemplo é o que aconteceu na Cefaz da Bahia, onde a questão de estudo de caso na Cefaz da Bahia, apesar de ter sido um concurso de fisco estadual, cobrou a lógica. Foi uma questão sobre ICMS, que é o principal tributo estadual.
Acredito eu que a nossa questão vai ser sobre ISS. Acredito eu. Mas, na prova, por exemplo, de Teresina e de São Luís, a FCC cobrou questão sobre contribuição de melhoria. Cobrou questão sobre COSIP, contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública. Tá? Ou seja, nós vamos trabalhar todos os tributos. Na prova de técnico fazendário do ISS de Manaus, eram 2 questões discursivas de estudo de caso. Teve para auditor e para técnico no ISS de Manaus. Dessas 2 questões, uma foi sobre ISS e a outra sobre contabilidade pública, né? Um pouco ali de AFO, contabilidade pública, que aqui em São José do Rio Preto está como finanças públicas. Então, pessoal, olha só o que nós vamos estudar. O foco vai ser direito tributário e legislação tributária. Vai ser o carro-chefe aqui do nosso curso. Tá? Mas, vamos ter questão de contabilidade? Vamos, eu vou colocar aí 1 ou 2 questões de contabilidade ao longo do nosso curso. Vamos ter questões sobre finanças públicas, lei de responsabilidade fiscal e por aí vai? Sim, vamos ter questões sobre finanças públicas. E digo mais, não escrevi aqui, mas vou trazer também questão sobre direito administrativo. Tá? Vou trazer também umas 2 questõezinhas sobre direito administrativo. Então, esse vai ser o enfoque do nosso curso. Eu diria o seguinte, ó, aproximadamente 60% a 70% do nosso curso, as questões serão sobre direito tributário e legislação tributária. 30% a 40% do nosso curso vai envolver as outras disciplinas, contabilidade, finanças públicas e administrativo, para você não ser pego de surpresa, porque a banca ela pode inventar, tá? A banca pode inventar. Ticler, então eu preciso ter uma base de legislação tributária para poder resolver as questões discursivas? Sim, precisa. Começa a estudar legislação tributária para ontem. Já tem que trabalhar bem a legislação tributária e eu vou colocar diversos casinhos ao longo do nosso curso. Nós não temos muitas questões da FCC discursivas em provas da área fiscal. Como eu disse para você, os 3 principais concursos da área fiscal que cobravam questões discursivas foram Teresina, São Luís e Manaus. Teresina em 2016, São Luís em 2018 e Manaus esse ano. Sendo que a prova de auditor de Manaus aconteceu ontem. A de técnico fazendário, eu tenho ela aqui comigo e ela vai estar no nosso curso. Agora, a prova de auditor, ela só vai ser divulgada nos dias 18 a 20 de setembro, que é quando a gente tem o período de recurso. Então, vamos ver se vai dar tempo de eu colocar essas questões da prova de auditor de Manaus no nosso curso aqui. Vou tentar, tá? 18 a 20 de setembro. Vamos ver se eu consigo, né? Acho que vai dar para colocar na última aula sim. Vou fazer esse esforço aí para tentar colocar na nossa última aula as questões. Nem que eu tenha que atrasar um pouquinho a última aula, mas é importante, né? Questões fresquinhas que acabaram de ser cobradas aí pela banca FCC. Pessoal, vou fazer aqui um pit stop, já que a gente está com 44 minutos de vídeo. E aí, no próximo bloco, eu continuo a falar dos itens 3, 4 e 5 do nosso curso. Tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.